Gente, parece que de fato se tornou um tópico aí na internet. As pessoas falando e discutindo quanto que a melhor coisa que a gente pode fazer quando a gente se fere em relação a algo, ou quando a gente sofre com alguma coisa, é agir como se absolutamente nada nos incomodasse. Hoje eu vou compartilhar com vocês quais são os segredos para a gente se proteger nas relações e também se proteger aí de algumas relações que são um pouco difíceis. Além disso, eu vou discutir com vocês também o que eu acho a respeito da gente não compartilhar as nossas vulnerabilidades e agir como se nada nunca nos incomodasse, o que é que a gente vê como sendo uma sugestão bem comum atualmente aí na internet. E o argumento principal, né, desse tipo de discussão, na realidade, ele parte da seguinte premissa: todas as pessoas que nos ferem ou que cometeram algum erro com a gente, elas fizeram isso de forma proposital. Ou elas estão secretamente esperando pela nossa ruína. E claro, gente, a gente não vive aí no mundo de Alice, né? As coisas não são perfeitas e muitas das vezes, aliás, é mais comum do que incomum a gente lidar assim com pessoas muitíssimo difíceis no nosso cotidiano, na nossa convivência. Porém, por outro lado, eu tenho cada vez mais aprendido que a saída não é essa. A gente querer dar uma de fortão ou de fortuna. Mas que a saída, na realidade, é a gente poder compartilhar sim as nossas vulnerabilidades, as nossas dores, porém com pessoas que merecem a nossa confiança. Pessoas que já conquistaram a nossa confiança. Pessoas que torcem por nós. São pessoas perfeitas? Não são pessoas perfeitas. São pessoas comuns, assim como a gente, que erram e ainda vão errar muito, que também estão vivendo seus processos de evolução e de crescimento pessoal. Mas o problema da pessoa que vive como se nada nunca a afetasse, ela pode acabar vivendo rodeada de gente, porém vai estar sempre isolada. E ninguém vai conhecer essa pessoa de fato. O que não é somente dolorido, mas que pode, na realidade, levar a gente, inclusive, ao adoecimento. E não é só do adoecimento psíquico, não, mas do físico, inclusive. Isso me leva justamente ao ponto número 1, que é avalie os seus relacionamentos. Com quem que você investe o seu tempo, sua energia, sua dedicação. É importante a gente poder notar quem são as pessoas seguras na nossa vida e quem não são. Agir como nada tivesse acontecido e manter aquela pessoa que nos fere na nossa vida não vai mudar nada. Ela vai continuar a nos ferir, compreende? A gente precisa aprender a reconhecer os sinais que as pessoas não seguras nos dão o tempo todo. Que são aí as famosas red flags. Eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, só se tratando desse assunto. Vou deixar no final para caso você queira assistir. Porém, de maneira geral, se você observa que as pessoas à sua volta, elas agem de maneira tóxica ou invasiva ou te desrespeitam de certa forma, eu diria que o segredo aqui é bem simples, como quase tudo na vida. Apesar dele não ser fácil, a gente precisa se afastar e conviver o mínimo possível. E dentro do possível, estabelecer limites com essa pessoa. E aí os limites podem variar, né, gente? A gente se afastar também é estabelecer um limite. Estabelecer um limite pode ser por meio, inclusive, de uma conversa honesta também. Tem uma série de formas aí da gente fazer esse processo. Mas em casos assim, o que a gente vai precisar aprimorar ou desenvolver, eu diria que são 3 pontos principais. A nossa autoconfiança para, antes de mais nada, ter a coragem para agir e ter a coragem no nosso julgamento. Não aquele julgamento que aponta os dedos, mas aquele julgamento de falar assim, ok, essa pessoa tá vivendo o processo dela, tá tudo certo, mas para mim conviver com essa pessoa me custa demais, emocionalmente e psiquicamente. Então, para mim, o melhor é me afastar. Mesmo porque não sou eu que vou mudá-lo, não sou eu que vou mudá-la. O que me cabe é viver a minha própria vida. O ponto número 2 é em relação à comunicação. Como que é que você interage com essas pessoas, como é que você se comunica, né? O que é muito conectado também com o ponto número 3, que é aprender a estabelecer limites. Eu diria que o segredo número 2 para a gente se proteger nas relações é o seguinte: não conte tudo da sua vida para os outros. Eu diria que momentos muito especiais, eles devem ser mantidos na nossa privacidade, assim como as nossas dores. Isso significa que eles não devem ser compartilhados com absolutamente ninguém? Claro que não. Mas o que eu quero dizer é que não vai valer de nada a gente abrir o nosso coração para alguém que não vai estar interessado em nos ouvir.
Ou vai tratar o que temos para dizer ou o que a gente está sentindo como desdém. Ou vai falar, ah, isso não é nada, ou vai mudar de assunto. Aliás, eu diria que na realidade isso dói ainda mais. A solução para isso é a gente se isolar do mundo? De maneira nenhuma, né, gente? Mas é justamente a gente escolher com bons critérios quem de fato faz parte da nossa vida pessoal. A gente precisa entender que alguns amigos, por exemplo, eles vão ser ótimos para viajar, para a gente sair, mas talvez essas pessoas tenham uma dificuldade de nos oferecer um ombro amigo, por questões pessoais, por problemas que elas próprias estão enfrentando. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas por outro lado, talvez você tenha um colega de trabalho, um vizinho, um parente ou um outro amigo, inclusive, que vai ser ótimo em ouvir você, em compartilhar coisas da própria vida pessoal que podem te ajudar também. O ponto número 3 é se conecte com seus sentimentos. Eu diria que isso aqui é fundamental, essencial para a gente se proteger nas nossas relações. Eu tô sempre batendo na tecla de que se engana aquele que pensa que quem sente é feito de trouxa. Porque na realidade, gente, é justamente o oposto. Os nossos sentimentos nos alertam para quando há algo fora de lugar, que precisa da nossa atenção. Seja para nossa atenção interna ou para atenção em relação ao comportamento do outro. E aí sim, juntamente com o racional, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar e entender o que está acontecendo naquela situação. Porém, não ignore os seus sentimentos. Você deve agir baseado somente nos seus sentimentos? Não, mas são eles que vão te indicar que aquela situação, aquela pessoa ou você próprio precisam de mais atenção. Eles são o nosso sistema de alarme interno, compreende? Pode indicar que você precisa trabalhar algo em você, por exemplo, ciúmes ou insegurança ou autossabotagem. Pode indicar que alguém não é tão confiável assim. Quando você conta alguma coisa para essa pessoa, pede segredo, aquela pessoa conta para outra e aí você fica morrendo de raiva. Pode indicar também que você precisa colocar um limite, quando você se sente invadido, quando você se sente desrespeitado ou desconfortável. Eu gosto de dizer que quando a gente tem um sentimento desconfortável, a gente deve se perguntar qual é a necessidade ali que não está sendo atendida, ou até mesmo desrespeitada. E aí as necessidades podem ser necessidade de respeito, de conexão, de apreciação, de celebração, de proximidade, necessidade de segurança, de tranquilidade, necessidade de afeto, de amor e de aceitação. E esse aspecto, junto com os outros pontos, que vão justamente ajudar a gente a entender se essa situação é algo que a gente precisa trabalhar na gente, se é algo que precisamos conversar com o outro ou se precisamos nos afastar. Compartilhar as nossas vulnerabilidades com as pessoas certas aprofunda o vínculo, gente. Segundo Henry Cloud, pessoas que nunca compartilham suas vulnerabilidades, seus desafios da vida pessoal com absolutamente ninguém, na realidade tem um traço de serem pessoas inseguras. Se você quer viver uma vida mais plena, mais feliz, eu diria que o primeiro passo vai ser a sua autenticidade. Vai ser se permitir e se dar o direito de sentir o que sente, de ser quem é e de estar onde está. Não no sentido da gente ser indulgente com os nossos próprios erros e entrar aí na síndrome de Gabriela, eu sou assim. Ou de despejar os nossos sentimentos na outra pessoa. Em honrar a nossa trajetória. Permitir que aquelas pessoas que nos amam e que confiamos possam não somente testemunhar a nossa evolução, mas também oferecer o apoio deles. E quem sabe, por que não, até compartilhar algo que venha nos ajudar. Gente, relacionado a esse tópico, eu preciso recomendar o livro da Brené Brown, que fala justamente sobre isso. Se trata da importância da vulnerabilidade para a gente aprofundar os nossos vínculos com aquelas pessoas importantes para a gente. Não há relacionamento íntimo sem vulnerabilidade, nas palavras dela. O livro fala bastante também sobre imperfeição e discute muitíssimo bem esse tópico. O link para ele vai estar aqui embaixo no vídeo. Vou ficar muito feliz se vocês puderem deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Essa é a minha reflexão de hoje. Se cuidem e até a próxima!